Anjue, ao renascer com um sistema em um mundo de cultivo, tenta sua sorte no sistema girando seu destino e com a sorte contra ele recebe destinado à solidão, sem amigos, sem família e sem amor. Mesmo após 11 anos nada de bom veio. Seu nome é Anjue, vindo da Terra do século XXI. Foi diagnosticado com câncer em estágio avançado. Não querendo suportar os longos e dolorosos tratamentos, decidiu ficar em casa e esperar pelo pior, baixando um jogo de cultivo genérico para se distrair da dor e morrendo enquanto jogava. Após abrir os olhos percebeu que estava em um mundo parecido com os tempos antigos da Terra. Ele estava em uma seita imortal, a grande dinastia Yan, seita Dão Justo, seita do Jade Puro. Seus pais eram escravos da seita de Jade. Eles ajudavam a plantar e cuidar das ervas do jardim. O ancião proibia os escravos de cultivar e as ervas espirituais são como veneno para os mortais. Quando Anjue completou 6 anos, seus pais fugiram deixando ele para trás. O ancião não se importou muito e colocou ele para fazer o trabalho no lugar de seus pais. Quando completou 11 anos, embora tendo um sistema poderoso após reencarnar, só permitiu que mudasse sua raiz espiritual e destino inato uma vez por dia. E em 11 anos rolando nada de bom veio, então com convicção que irá pegar algo bom ele decide esperar mais alguns dias para garantir que tem uma raiz e destino bom antes de começar a cultivar. Alguns dias depois, após o alongamento, ele tenta sua sorte. Para sua surpresa, raiz espiritual, um lixo em 1 milhão de lixo, porém ao girar seu destino inato. Consegue 4 destinos inatos de primeira classe, o que é igual a ganhar na Mega Sena para Anjue, faltando agora somente uma raiz espiritual. Agora que ele tem 4 destinos inatos bons, ele nem se importa de girar até os 40 anos. Porque como alguém que viveu 2 vidas ele quer uma vida satisfatória e não há de um escravo e definitivamente um dia irá gravar seu nome em sua história. Anjue, ouvindo que 2 imortais vieram da seita principal e que era para todos se reunirem para vê-los. Após observar eles, Anjue não percebia o que tinha de tão bom neles e dizendo para si que quando conseguir sua raiz espiritual de primeira classe será bem mais forte que eles. A garota diz que serão eles que irão vigiar o jardim. Porque o ancião tirou uma licença para negócios oficiais, Anjue respirando de alívio pois precisava da proteção do ancião, pelo menos até conseguir sua raiz espiritual. Após 2 anos sem conseguir nada de bom, ele já estava se perguntando quando poderá começar a cultivar se esse azar continuar, pensando em até começar a cultivar com apenas uma raiz espiritual de grau médio para cultivar, porém já larga a ideia pois quer que sua segunda chance de viver seja a melhor e mais longa vida possível. Após um anúncio de que o ancião Iron voltou após 2 anos, Anjue vai para o local aonde ele está. Após chegar, ele escuta que todos estão tentando bajular e diz para si mesmo que não importa a bajulação, o ancião não dará nenhum benefício e após isso Anjue. Mais 3 pessoas são chamadas pelo ancião. Ao chegar no local, o ancião pede para todos mostrarem as mãos pois irá checar as raízes espirituais deles. Anjue percebendo que algo estava errado pois ele até proibia os escravos de cultivar. Por que voltar atrás agora? Ao perceber as manchas de sangue nas roupas do ancião, Anjue percebe que ele se machucou e que provavelmente os que terão raiz espiritual será transformados em pílulas para ajudá-lo em sua lesão, pensando que teve sorte ao não conseguir uma raiz espiritual com seu sistema, pois senão ele estaria ferrado. O ancião, ao achar alguém com raiz espiritual, comenta que ele será seu discípulo, porém Anjue sabe que assim que ele sair pela porta ele nunca mais retornará. Pois o mundo do cultivo é extremamente cruel e só quando possuir um poder absoluto estaria seguro. Assim outros 3 anos se passaram. Anjue finalmente consegue uma boa raiz espiritual, físico-espiritual dos 6 caminhos e finalmente poderá começar a cultivar. Com receio de que o ancião perceba, ele nem quer imaginar o que aconteceria com ele se fosse pego cultivando. Logo após isso seu sistema responde que pode escolher uma área pequena e o sistema irá criar um mundo isolado e que os cultivadores de fora não serão capazes de sentir as mudanças no interior, e após muitos anos Anjue finalmente escolhe começar a cultivar. Anjue nasceu como um mortal dentro de uma seita imortal, cresceu com um encanto incrível e é amado por todos, embora seus pais tenham o abandonado quando tinha 6 anos. Você sente que há um destino indizível em seus ombros. Você não só tem um talento inigualável no dom da espada, mas também pode sentir 6 poderes misteriosos que habitam dentro dos céus e da terra. Você despertou a herança de um imperador imortal e recebeu a técnica de cultivo de grau máximo e 6 caminhos de reencarnação. E pôs oficialmente os pés no mundo do cultivo, escolha seu caminho principal de cultivo. Cultivadores da espada, cultivador de trovão, cultivador de terra, cultivador de fogo, cultivador de vento.
Após pensar um pouco em que caminho ele deve seguir, ele escolhe o caminho de um cultivador da espada pois seria a melhor escolha. Assim Anjue começou no caminho da imortalidade. Reparando em seu sistema ele repara que existe algumas opções novas. Técnicas e relacionamentos. Ao checar os relacionamentos repara que o ancião tem ódio de uma estrela de Anjue, mesmo após passar tantos anos trabalhando em seu jardim. Assim sem continuar a perder tempo Anjue começa a cultivar e diz que deixará aquele local assim que conseguir o 9º estágio do reino refinamento de Kei. Assim que Anjue começa a cultivar ele já percebe algumas bolinhas de luz ao seu redor de diversas cores, o que é chamado de Ki espiritual e Anjue só pode sentir a presença do vento, terra, madeira e água Ki espiritual. Não há Ki de fogo e de trovão no local. Após um tempo cultivando seu sistema lhe dá duas opções. Primeira ser um prodígio de alto perfil sem igual ao escolher essa opção receberá um equipamento do reino refinamento de Ki. E a segunda opção é cultivador de baixa produtividade que receberá a capacidade de esconder seu nível de cultivo, sua raiz espiritual e seu potencial. Ele então escolhe a mais óbvia das opções escolhendo o segundo. Após 2 anos chegou ao 7º estágio do refinamento de Ki ao praticar os 4 tipos de Ki. Assim que começou a cultivar seu charme do destino inato começou a mostrar seus efeitos, não sabendo se é uma bênção ou uma maldição. Parando Anjue no meio do caminho a imortal Xing que veio cuidar do jardim na ausência do ancião chamou Anjue para ir com ela. Xingong-Suan que tem ficado no jardim de ervas no lugar do ancião porém ela nunca interagiu com os escravos antes. Anjue então checa seu relacionamento com ela no sistema e está com 2 estrelas favorável, mesmo que nunca tivesse interagido com ela. Então Anjue se pergunta se isso é pelo status de charme que provavelmente ela está observando há muito tempo para ter esses efeitos. Após um tempo andando ela diz para ele que não havia necessidade de ficar nervoso perguntando se estava disposto a ser escravo aqui pelo resto de sua vida. E Anjue diz que ninguém gostaria de ser escravo uma vida inteira e está ali desde que nasceu. Assim ela pede ajuda para ela fazer algo em troca ela ajudará ele a livrá-lo de sua identidade mortal. Anjue então pergunta quais instruções ela tem para ele. Xing então diz para ajudar a obter a receita de alquimia do ancião Iron. E ela o levará para o culto demoníaco e se a aptidão de Anjue for boa ela nem mesmo vai se importar de virar seu companheiro de Dão. Anjue então fica surpreso por ela ser do culto demoníaco, e sem opções pois se Anjue recusar ela com certeza o matará e se ficar contra a seita de Jade será caçado até o fim do mundo. Mesmo que ambos estejam no 7º nível de refinamento de Ki ele nunca aprendeu qualquer magia e não tem nenhuma arma e pode recorrer à força bruta Anjue assim diz que não sabe aonde está a localização da receita e nem sequer tem cultivo. Xing então o derruba no chão e lhe dá à força uma pílula que ela diz destravar sua raiz espiritual o que o ajudará a se mover livremente. Anjue em seus pensamentos sabe que aquela pílula é algum veneno. Já em sua casa ele pede ao sistema para expulsar a pílula de seu corpo dizendo para si mesmo que não deixará ela escapar porém por agora ele tem que pensar em que fazer já que as pessoas do culto demoníaco não irão parar até atingir seus objetivos. Assim seu sistema lhe dá 2 opções primeira é roubar a receita da alquimia ele ganhará o favor de Xingong-Suan e obterá um ódio de 5 estrelas da seita Jade pura. E segundo é desafiar e não permitir que Xingong-Suan obtenha a receita que lhe a recompensa de uma técnica da espada divina do dedo inigualável. À noite Xing diz para Jue que achou a receita que está na sala de estudo e daqui a pouco ela irá afastar o guarda do ancião e nesse tempo ele deverá entrar e procurar pela receita de alquimia. Concordando Anjue parte para o sótão no caminho vendo o triste fim do guarda que guardava o sótão. Anjue ouve os outros guardas que ela foi por um caminho e que irão informar o ancião Iron imediatamente. Ao entrar no armazém Anjue começa a procurar e diz para si mesmo como ele irá achar já que o local é muito grande. Anjue então se distrai com um pincel indignado que os escravos mal conseguem se alimentar e o ancião tem um pincel feita com ouro. Atrás de Anjue, Xing aparece e ele então diz que aquele local é muito grande e não tem certeza de onde começar a procurar. Xing então diz que ele está sendo descuidado e já matou muita gente não se importando de adicionar mais uma pessoa à lista. Com medo Anjue bate contra uma estante e derruba um vaso de cima dela, ao cair no chão e quebrar. A receita de alquimia que estava dentro do vaso caiu no chão. Anjue em seus pensamentos reclama, como o ancião Iron pode esconder algo tão importante em um vaso tão frágil? Xing se aproxima de Anjue e ele já pensa que agora que achou a receita ela vai acabar com ele.
Porém, quando ela chega perto dele, ela o abraça dizendo que ele é o amuleto de sorte dela e que ela nunca imaginava que ele fosse tão romântico. Anjue pensou que agora que ela está com a receita não ganhará a inigualável espada divina do dedo e que ela deve ter gastado muita energia com os guardas. Assim que Anjue ia atacar ela, o ancião Airo chega derrubando os dois e deixando ela machucada. Ela pergunta para ele quando foi que ele voltou. E ele diz que voltou há muito tempo e que só estava esperando que ela aparecesse, já que todos esses anos os outros discípulos nunca aceitaram a missão e apenas os dois aceitaram e tinha algo suspeito. Assim como ela já estava cansada, sua única opção era fugir, conseguindo fugir facilmente com sua excelente arte de fuga. Logo após, Anjue levanta do chão e já começa com suas desculpas que o ancião demorou demais e ele quase morreu enquanto segurava aquela bruxa. Ancião então pergunta se eles não estão juntos e Anjue então explica toda a história inventada por ele. O ancião então diz que ele só estava sendo usado porque acreditava que ela só queria que ele fosse seu marido. Anjue, em seus pensamentos, ele já merece um Oscar por sua atuação maravilhosa. Um pouco depois o ancião manda ele ir dormir, finalmente ganha sua recompensa do sistema técnica de espada divina inigualável de dedo. 2 anos depois, Anjue usa sua técnica para cortar madeira, pois é conveniente, já que será a última vez que ele cortar a madeira, pois o jardim de ervas já não o ajuda mais em seu cultivo. Nesses 2 anos, Anjue cultivou as 4 raízes espirituais do 9º estágio do reino refinamento de Kei e só resta raízes espirituais do relâmpago e do fogo. Quando conseguir pôr ambas no 9º estágio de refinamento de Kei, ele será capaz de entrar no reino de estabelecimento de fundação. Anjue então não pode mais continuar no jardim, já que no local não existe Kei de fogo nem de trovão, e se prepara para deixar o local. Agora que está no 9º estágio, ele pode deixar tranquilo o jardim, já que nem o ancião pode parar ele mais. O nível do ancião Iron está preso no 7º nível do reino refinamento do Kei e não podia aumentar mais. Nem todos podem fazer um avanço tão fácil quanto Anjue. Essa é a diferença no potencial do cultivo. Assim, Anjue dá seu adeus aos 20 anos de vida que passou no jardim. Então Anjue parte para a seta Jade Pura. Se quiserem parte 2 é só comentar, e não se esqueçam de se inscrever.